Meus queridos irmãos, graça e paz, eu sou o pastor Adevan Silva, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube e hoje eu quero tratar com vocês um assunto muito importante com o tema A Vontade de Deus. Quero fazer isso à luz de Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. O centro da vontade de Deus é o melhor lugar para o crente. O crente na vontade de Deus não será derrotado, fracassado ou destruído. Na vontade de Deus o crente cresce, prospera, vence o pecado, o mundo e o diabo. A vontade de Deus é um grande paradoxo para nós. Paradoxo é aquilo que parece ser contrário, mas não é. E como limitados que somos, às vezes a vontade de Deus parece ser contrária para nós. Mas o final será de bênção, de milagre, de livramento para a nossa vida. Entender e aceitar a vontade de Deus é um grande desafio, pois, às vezes, Deus nos levará por caminhos que não queremos trilhar. Porém, precisamos aceitar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é tão importante que o próprio Jesus realizou a vontade do Pai. Em João capítulo 4, versículo 34, Jesus disse: A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Em João capítulo 5, versículo 30, eu não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Em João capítulo 6, versículo 38, Jesus disse: Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O salmista disse no Salmo 143, verso 10, Ensina-me a fazer a tua vontade. Em Hebreus capítulo 10, versículo 36, diz: Necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A grande pergunta é: como Deus revela a sua vontade para nós? Deus revela a sua vontade para nós de várias maneiras. Eu separei aqui algumas maneiras que Deus pode revelar a sua vontade para a sua vida. Primeiro, Deus revela a sua vontade através da sua voz. Êxodo capítulo 3, versículo 14 a 18, Deus falou com Moisés, revelando a sua vontade. Atos 9, 15, Deus também revelou a sua vontade através da sua voz. Então Deus pode falar com você. Segundo, Deus pode revelar sua vontade para nós através de sonhos e visões, como fez em Atos capítulo 16, verso 9 e 10. Deus pode revelar sua vontade para nós através da palavra, a Bíblia, a revelação especial de Deus. Por isso o salmista diz no Salmo 40, verso 8, ele pede para Deus revelar a sua vontade através da sua palavra. Josué capítulo 1, versículo 8 também fala que Deus revela a sua vontade através da sua palavra. A vontade de Deus pode ser revelada através da oração, conforme Mateus capítulo 6, versículo 10, Colossenses capítulo 1, versículo 9, Hebreus capítulo 13, versículo de número 21. Outra razão, Deus pode revelar sua vontade para nós através do Espírito Santo que habita em nós e que nos guia, conforme Romanos capítulo 8, versículo 14 e Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 18. Então Deus revela a sua vontade para nós através da sua voz, através de sonhos e visões, através da palavra, através da Bíblia. Deus revela a sua vontade para nós através da oração. Então quem ora tem direção de Deus, tem orientação de Deus. Outra razão,
Deus revela a sua vontade para nós através do Espírito Santo que habita em nós. Agora, quando falamos de vontade de Deus, temos que analisar alguns aspectos da vontade de Deus. O primeiro aspecto da vontade de Deus é vontade soberana. Vontade soberana. O que é a vontade soberana de Deus? É aquela que Deus quer e ninguém muda, ninguém altera, ninguém faz ele mudar de opinião, porque ele é soberano e faz como ele quer. Jó diz isso em Jó 42, versículo 2, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Nenhum dos teus pensamentos, outra tradução diz propósito, outra tradução diz desígnio, nenhum dos teus propósitos pode ser impedido, alterado. Em Isaías 43, 13 diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então nós temos a vontade soberana de Deus. Mas há também outro aspecto da vontade de Deus, chamado de vontade preventiva. O que é a vontade preventiva? É quando Deus previne, alerta, revela, mostra, antes que aconteça, com o intuito de nos livrar, de dar livramento. E a Bíblia diz em Amós capítulo 3, verso 7, Deus não fará nada sem antes revelar os seus servos aos seus profetas. A Bíblia diz que antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, Deus alertou a Abraão. Gênesis capítulo 18, versículo 23 a 33. A vontade preventiva de Deus nos livra, nos guarda, nos protege. Às vezes, o inimigo prepara uma cilada, uma arapuca, uma armadilha, e o Senhor revela-se para nós para nos dar livramento. E eu profetizo com essa palavra que Deus tem livramento para a sua vida, para a sua família. A Bíblia diz no Salmo 91, verso 7, 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Salmo 91, 10, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Isaías 54, 17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Terceiro aspecto da vontade de Deus é a vontade permissiva. A vontade permissiva. O que é a vontade permissiva de Deus? É quando Deus permite algo acontecer conosco com o intuito do seu nome ser glorificado. E Jesus mesmo disse, o que eu faço hoje você não entende, mas entenderá depois. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 1, versículos 6 a 12, um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e filhos de Deus ali uma referência aos anjos, porque na Bíblia Deus tem 5 tipos de filhos: filho por criação, filho por formação, filho por eleição, filho por geração e filhos por adoção. Filho por criação, os anjos foram criados por Deus. Filho por formação, o homem foi formado do pó da terra. Filho por eleição, Israel foi eleito, escolhido, separado por Deus. Filho por geração, Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, por isso ele é chamado de unigênito. Unigênito, filho de Deus. O único gerado dessa forma. Uni de único. E gênito de Gênesis, de origem, de origem. Então ele é o único com essa origem, uma origem sobrenatural. Foi gerado pelo Espírito Santo. E filhos por adoção, a igreja. Glória a Deus, que nós somos filhos de Deus 2 vezes. Uma porque Ele nos criou, outra porque Ele nos adotou como filhos. Você é adotado por Deus. Você é filho por adoção. Mas a Bíblia diz em Jó capítulo 1, versículos 6 a 12, um dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E Deus disse, de onde vem Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Aí Deus diz, observaste tu o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele. Ele é íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Satanás responde,
Também teme Jó a Deus debalde. A palavra debalde significa sem causa, sem motivo, sem razão. E ele completa: porventura o Senhor não cercou ele de bens? Tudo o que ele faz na terra prospera. Assim é fácil ser crente, assim é fácil servir a Deus, parafraseando. Mas toca naquilo que ele tem e verás que ele blasfema de ti na tua face. Só que Satanás conhece Jó por fora, Deus conhece Jó por dentro. Deus disse: vai. Esse vai ali é permissão de Deus. Vai, permissão de Deus. Porque o diabo não faz tudo o que ele quer. O diabo só faz aquilo que Deus permite. Martinho Lutero disse que o diabo é um cão na coleira de Deus. Então um cão na coleira só faz aquilo que quem está segurando a coleira permite. Então Satanás é um cão na coleira de Deus. Por isso alguém diz por aí que até o diabo é o diabo de Deus, porque o diabo só faz aquilo que Deus permite. E Deus permitiu o diabo tocar na vida de Jó 2 vezes, uma no capítulo 1 e outra no capítulo 2. No capítulo 1, Deus permite Satanás tocar nos bens de Jó, na casa de Jó, naquilo que Jó possuía. Deus disse: vai, toque em tudo que ele tem, mas não toque neles. Satanás sai da presença de Deus, toca em tudo que Jó possuía, mas não toca em Jó. No capítulo 2, Deus permite Satanás tocar em Jó, mas coloca também uma limitação, coloca um limite para ele. Diz: não tire a sua vida, porque ele é meu servo. E Satanás tocou em Jó com a permissão de Deus. Mas o final da vida de Jó, nós sabemos, foi de milagre, de bênção, de vitória. Jó permaneceu crente, adorando a Deus. Ô glória! 42 capítulos de Jó, 1070 versículos, e esse livro narra a história de um homem justo que passou por 3 fases na vida: a fase da bênção, a fase da provação e a fase da restauração. Eu profetizo que a fase da restauração vai chegar na sua vida. Tem vitória, tem milagre, tem bênção, tem prosperidade. Deus vai agir na sua história. A sua história não vai terminar assim. Deus permitiu, mas tem milagre dele para a sua vida. Quarto aspecto da vontade de Deus, eu tenho que correr aqui: a vontade diretiva de Deus. O que é a vontade diretiva? É aquela que Deus guia, que Deus dá a direção, que Deus orienta, que Deus vai na frente guiando você. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 26, versículo 1 a 5, que houve fome na terra no tempo de Isaac. E a fome foi tão grande que Isaac disse: eu vou descer ao Egito. Deus se revela a ele em sonhos e diz: não desça ao Egito, fica na terra que eu te mandar. E Deus mandou ele habitar em Gerar. E ele habitou em Gerar. E naquele mesmo ano ele plantou e colheu 100 vezes mais, porque Deus era com ele. Ei, o importante não é o lugar, é Deus. O importante não é o lugar, é Deus. Se você estiver na vontade de Deus, pode estar no deserto ou no campo fértil, no vale ou no monte, você prospera, você cresce, você avança, você vence, porque a vontade de Deus é maior na sua vida. Que Deus te abençoe, que você realize a vontade de Deus. Espero que essa palavra tenha contribuído para a sua vida. Se você quiser, compartilhe esse vídeo, dê um joinha. Deus te abençoe, até a próxima, em nome de Jesus.